escuridão. Vem iluminar minha alma, fogo que aquece o coração, fogo que dissipa a escuridão. Vem iluminar, desce sobre nós, vem avivar sua igreja. Desce sobre nós, desce sobre nós, sobre nós. Fogo que aquece o coração, fogo que dissipa a escuridão. Vem iluminar minha alma, fogo que aquece o coração, fogo que dissipa a escuridão. Vem iluminar, desce sobre nós, vem avivar sua igreja. Desce sobre nós, sobre nós, sobre nós. Sobre nós, desce 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 sobre nós, vem avivar sua igreja. Desce sobre nós, desce sobre nós, sobre nós. Boa noite, galera de todo o Brasil. Acredite, está no ar para todo o Brasil, tá legal? É uma alegria muito grande estar com você, que é associado da Rede Vida, você que mantém também essa obra, você que está conosco todos os dias, em todos os programas, nas missas. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe vocês, que essa noite seja uma noite assim, para que você volte a acreditar nessa superação que você precisa alcançar. E o testemunho de hoje vai ser maravilhoso. Primeiramente, vamos falar com essa banda maravilhosa. Fala, Reinaldo, beleza por aí, não? Fala, Dungão, beleza? Você é o único que tem microfone, né? Pois é, eu falei para eles fazerem backing, né? Não, aí tem que usar máscara. Tem que usar Tá máscara. Legal. Reinaldo hoje aqui com a gente no contrabaixo. Ele, Bruninho Alvarenga, na guitarra. Tudo bem, Bruninho? Bem, tranquilo, beleza pura. Tá, sua voz está meio embaçada também. Nos teclados, ele, Cleuber, diretamente lá da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Montes Claros. Montes Claros, é. E de Fortaleza, no Ceará, ele, o nosso baterista, Diego Campos. Bacana, essa é a banda Gibors. E olha só, hein? Sexta-feira agora, 20h30, tem live especial com essa banda. A banda completa, vai ser maravilhosa, tá legal? E nesse programa de hoje eu vou cantar muito ainda para vocês. Vai ser muito legal, tem música nova, hein? Tem música nova. No quadro Café, Bolinho e Teologia, o nosso querido Felipe Santos vai falar sobre Paulo na região da Galácia, para os Gálatas, tá legal? Então, o Café, Bolinho e Teologia hoje está imperdível, com desenhos. Ele caprichou dessa vez, hein? Aliás, sempre capricha, mas dessa vez ele se superou. Os desenhos apresentados no quadro Café, Bolinho e Teologia também são feitos pelo Felipe Santos, tá legal? E agora, vem comigo, deixa eu passar, eu gosto de passar entre os câmeras, para os câmeras aparecerem, deixa vazar a imagem, porque sem esses caras, entendeu? A imagem não chega até você, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Gente, hoje o testemunho é o seguinte, eu fiz questão, eu já o conheço há muitos anos, desde o ano 2000, se eu não me engano, tá legal? 2000, né? 2002, desde o ano 2002, tá bom? Ele é um grande empresário aqui em São Paulo, jovem ainda, casado, pai de 3 filhos. A esposa dele já esteve no programa testemunhando também, que foi a Vivi, que ela é psicanalista e venceu um câncer, né? Mas no tempo que ela estava vencendo esse câncer, esse meu amigo teve que administrar essa situação também, não foi fácil para ele. Ele vai contar para nós como é que ele venceu a depressão,
síndrome de pânico, claustrofobia, e hoje continua sendo esse jovem atuante na igreja, empresário, responsável. Cara é fera. Vem pra cá, ao som dessa banda maravilhosa, o meu amigo Leonardo Tavares. Chega mais, meu irmão. Rapaz, hein, você ser recepcionado por um som desse aí, Pois brincadeira, hein? Eu agradeço pelo jovem atuante. Nós nos conhecemos jovens ainda, né? Jovens, 2002, na Jornada 2002. Mundial da Juventude com o Papa João Paulo II. E que foi uma experiência fora de série. Maravilhosa. Padre Léo, ainda saudoso Padre Léo conosco. Né? Foi Verdade. realmente foi uma experiência única. E naquela época a Vivi já estava comigo, nós somos juntos, né? Nós já namorávamos há 2 anos. Bacana. O Léo é uma pessoa assim que eu admiro muito, porque nós trabalhamos muito tempo juntos também. Ele também é um instrumentista, é um baixista. E naquele tempo que eu apresentei o programa PHN aqui em São Paulo, foram quantos anos? Mais ou menos? Foram Mais ou menos. 4 anos. 4 anos. Naqueles 4 anos de PHN aqui em São Paulo, ali na Rafael de Barros, Paraíso. a gente tinha uma banda, era você, Eu, Dudu. o Dudu, o Juninho, o Tony, o Fred, o Caverna, o Robson e o Cris. Legal. Então a gente conviveu muito, fizemos muita missão junto, foi muito lindo, né? E nessa época a gente pôde acompanhar, todos eram solteiros, menos eu. Né? Hoje está todo mundo casado, né? Todo mundo com filho. O Dudu foi o último que ganhou, o Rafa está com meses agora. Que legal, ei, Dudu, legal. Então é bacana, a gente conhece todo mundo jovem, solteiro, hoje está todo mundo casado, com filhos, e é muito lindo esse tempo novo na vida de todo mundo. E o Léo veio para cá por quê, gente? Porque o Léo é um grande empresário, ele é um dos... O que é? Você é da diretoria? O que você é? Eu sou da diretoria de uma uma grande empresa chamada o Grupo Varanda. Isso. Grupo Varanda, que é um empório muito bonito, muito grande, muito conhecido aqui em São Paulo. Quando eu o conheci, o seu pai estava à frente de tudo isso. Ele ainda está. Ainda está, né? Opa! Está com 69 anos, mas está Ativo. firme e nativo, sim. Bacana. E o Léo, hoje, aos poucos, vai, lógico, tomando a frente dos negócios. É um empresário dos grandes, tá legal? E ele viveu uma experiência, gente, que muitos de nós vivemos, né? Muitos já viveram, alguns viverão, outros, graças a Deus, não terão essa experiência. Mas o Léo enfrentou, né, Léo? Uma situação, uma barra mesmo, né? Inclusive, nesse tempo, a gente até chegou a meio que perder um pouco o contato, e eu fiquei sabendo de tudo isso depois. Né? E veio junto, Léo, com a doença da sua esposa? Não. Não? No ano de 2012, eu fui para o Japão para ver a final do Mundial. Sim, eu, meu pai, quando nós fomos campeões. quando nós somos campeões mundiais. E, claro, nós não fomos só para ver os jogos. Nos dias que não tinha os jogos, nós fazíamos o turismo. E nós fomos visitar um monte, ali próximo de Tóquio, que, para chegar nesse monte, você pegava um bonde. Tipo um bondinho do Pão de Açúcar, do Rio de Janeiro. Só que estava muito frio nessa época, muito frio, -2, né? E eu fui um dos primeiros a entrar nesse bonde, e eu entrei e comecei a entrar um monte de gente. Eu olhei as janelas todas fechadas, e a porta do bonde se fechou. Eu tive uma sensação que eu nunca tinha sentido de falta de ar. E eu cheguei a perder a cor. O meu cunhado estava comigo, dizia para ele, não estou bem. E eu subi. Todo esse caminho mais ou menos uns 4, 5 minutos subindo, e numa situação de pânico. Fui me acalmando aos poucos, porque você vai se acostumando com a situação. E era a primeira vez que você estava sentindo Primeira vez que estava sentindo isso. Até então nunca tinha sentido aquilo. Nunca tinha sentido. Bom, tudo bem. Eu estava lá em cima, eu tinha que voltar. Então eu tive que me preparar para enfrentar de novo essa situação. E, claro, enfrentei
vamos dizer assim, com um pouco menos de desconforto do que antes, né? Porque a situação já estava um pouco meio que controlada, porque eu sabia que era a volta, que eu já tinha passado. Mas eu senti isso. Tudo bem. Dunga, nunca mais eu senti nada. Nunca mais eu senti nada. No ano de 2015, eu fui fazer uma viagem com a minha esposa, com a minha irmã e com o meu cunhado. Eu estava num avião, no aeroporto de Guarulhos, e era um voo internacional. Eu sentei, comecei a ler um livro, e, de repente, eu me vi fechado naquele avião. Pensei, são 10 horas de voo, e se eu quiser sair? Quer dizer, do nada veio esse pensamento. Nada veio esse pensamento. Você nunca teve esse problema? Não. E aí eu entrei em pânico, e chamei a comissária, falei, eu estou passando mal, tal. Eu tive que descer, eu desci do avião, perdi a viagem. Rapaz, perdeu a viagem. Perdi a Viagem viagem. internacional, perdeu a viagem. Perdi a viagem. Só que, nessa época, eu já fazia terapia, né? Já tinha uma cabeça terapeutizada, que a gente fala, então eu já associei isso a algo psicológico, e liguei, saí de lá, eu estava de férias, então acabei indo para outro lugar, me bateu um arrependimento muito grande, uma vergonha muito grande, porque eu acabei com a viagem da minha esposa, da minha irmã e do meu cunhado, porque minha irmã falou, a gente não vai sem você. Desceu todo mundo? Desceu todo mundo. Rapaz. E aí eu passei uma semana, inclusive fui à Cachoeira Paulista no acampamento, nesse final de semana seguinte. E quando eu voltei a São Paulo, na terça-feira eu já tinha marcado um psiquiatra. Fui no psiquiatra, ele me atendeu, fez toda a consulta e ele falou, olha, você tem um transtorno de ansiedade, que a claustrofobia é um transtorno de ansiedade. Então nós vamos fazer um tratamento psicoterápico e um tratamento também medicamentoso, para tentar regular essa questão. Eu comecei o tratamento com doses pequenas, em uma semana eu fiquei preso no elevador do meu apartamento, do meu prédio, 40 minutos preso no elevador, sozinho. Uma situação totalmente de pânico, né? Porque o sintoma ele já tinha... Incomunicável. Eu consegui comunicação, eu fiquei tranquilo, até porque eu consegui me comunicar. Então eu fiquei tranquilo, porque eu achei que ia vir alguém da manutenção do prédio, do condomínio, ia abrir e eu ia sair. Aí ele chegou, falou assim, olha, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ele, mas uns 30 minutos o pessoal chega. Aí eu entrei em pânico, né? Liguei para o meu pai. Meu pai é diácono permanente da igreja. Ele estava com um batizado. Ele teve que pegar alguém para substituir ele no batizado, que ele tinha marcado, e foi para lá. A Vivi estava com o Davi pequenininho no colo, e a Sofia não estava. Ela já estava grávida da Sara, mas não sabia. E eu fiquei ali 40 minutos, né? E ligando, tentando mexe no celular, tenta se distrair. Bom, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Quando eu saí do elevador, eu deitei na cama e desmaiei. Porque quando você tem uma situação de pânico, a adrenalina é tão grande que você fica acabado depois. E eu dei sequência no tratamento, e eu comecei a perceber que aquele gatilho, que a gente chama de gatilho na psicologia, que eu acionei lá no Japão em 2012, ele começou a estar sensível em mim. Então, eu entrava num trem, aqui em São Paulo, quando eu fechava a porta do trem, era como se caísse a minha pressão, então eu tinha que me controlar. Só que eu, ao contrário de muitos, o que eu fiz? Eu comecei a enfrentar as situações. Então, claro, dentro do meu limite. Tinha dias que eu realmente não conseguia entrar no elevador. Ou não conseguia entrar no metrô. Mas, quando eu via que dava, eu entrava e enfrentava. Então, eu comecei... Não era fácil. Não era fácil. Era um enfrentamento mesmo de tudo aquilo que você estava sentindo. Sim, sim. Porque, Dunga, o que acontece? Parece uma coisa boba,
Mas a síndrome do pânico, ela faz com que você tenha medo de uma coisa, da morte. A sensação que você tem é que você vai morrer. Ponto. E a morte é algo desconhecido, e algo que você não tem controle. Então eu comecei a entender depois na terapia que a claustrofobia, o que é claustrofobia? É você não ter o controle da situação. Eu não consigo, por exemplo, se você me trancar nesse estúdio aqui, a porta e fechar a porta, eu não tenho nada, porque eu sei que eu só vou chegar ali e vou abrir a porta. Tá? Agora, quando eu estou dentro de um metrô, dentro de um avião, o controle não está comigo. Você. Então, para o ansioso, quando ele não está com o controle, ele perde o controle. E é aí que gera o pânico. Então, eu não estou ainda 100% curado, porque eu falo que isso é meu espinho da carne, né? O que Paulo fala no espinho na carne, esse é meu espinho na carne. É algo que eu tenho certeza que eu vou a vida inteira. Eu vou amenizando, ora vai, ora volta, ora eu estou mais sensível, ora eu estou melhor. Então, eu vou meio que controlando isso com a terapia, com os medicamentos. Eu cheguei a tirar o medicamento uma época. Depois que eu comecei a perceber também que o avião deixou de ser um problema, porque, olha, isso parece loucura, mas é coisa de louco mesmo. Quem abre a porta do avião está dentro do avião, né? Que são os comissários. Né? E depois que eu estou voando, aí eu já não tenho mais nada. Né? Quer dizer, você começou a fazer essa linha de raciocínio. Isso, na verdade, é um trabalho. É um trabalho de autoconhecimento. E com certeza um profissional também te ajudou. Sim, fez sem um caminho dúvida, com você. sem Eu conheço dúvida. algumas pessoas que passaram por isso também. E conheço pessoas também que não querem buscar o auxílio, esse é um problemão. Né? E aí, Dunga, é muito importante a gente distinguir uma coisa. Uma coisa é um problema psicológico, patológico, né? Que a ansiedade ela não está somente ligada a uma questão psicológica muitas vezes, né? Por isso que é importante visitar um psiquiatra, porque às vezes está relacionado a alguma coisa dos neurônios mesmo. Então você precisa tomar um remédio para os pontos ligarem ali, né? Então é uma coisa química mesmo. E muitas pessoas acham que você ter esse problema é falta de fé. É falta de Deus. Tem que rezar mais. A gente sabe que não é isso, mas tem muitas pessoas que nessa hora dá esse tipo de conselho e ainda coloca um peso sobre a pessoa. Isso. Né? E aí a pior coisa que tem é você se sentir culpado por ter aquilo ou se sentir frágil, fraco. E aí a gente precisa diferenciar também a fragilidade humana da humildade. Né? Então você reconhecer-se frágil, ter essa humildade de reconhecer, é que faz você dar esse passo de buscar uma ajuda. Então, você não buscar uma ajuda, você está sendo o contrário, você está justamente sendo orgulhoso de achar que você é capaz e nós não somos capazes de nada sem a graça de Deus. E eu digo que no nosso tempo, a graça de Deus vem através das mãos dos homens, dos medicamentos, né, das terapias, né? Todo medicamento é uma terapia, né? Então, eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nunca tive nenhum problema de assumir essa minha fraqueza. A minha fraqueza é essa. Então, às vezes eu entro num elevador, eu sinto um desconforto, mas eu encaro. Às vezes um elevador que eu não conheço, por exemplo, ele demora um pouco mais para abrir, então o meu coração já dá uma aceleradinha. Mas eu vou viver na vida, eu não deixo de viver. O importante é isso. É você buscar esse equilíbrio, que o medicamento vai te dar, né? Claro, um médico que vai te recomendar, e a terapia também, porque você vai se conhecendo. Já aconteceu, Dunga, de eu ficar preso no elevador com as minhas filhas, com o meu filho, e eu não sentir nada. Por quê? Porque naquele momento eu me tornei o protetor. Então eu consegui ter toda a calma de abrir, de fazer entrar ar. De passar essa calma para eles. De passar calma para eles, porque, quer dizer, eu me vi potente naquele momento. Eu não poderia sair do controle. Aí realmente é uma graça de Deus. Sim. Que vem, porque não se explica também isso, né? Porque você, desde 2012, né? É um tempinho bom aí, né? Vai fazer quase 10 anos já, né?
E quando você está na condição de proteger alguém, aquilo se eclipsa e você consegue superar. É uma graça de Deus que vem sobre a sua humanidade, mas a sua humanidade, ela existe, e a gente tem que conhecer essa humanidade. Exatamente. E aí que está o pulo do gato. Quando a gente olha a vida dos santos, a gente começa a perceber que todos tinham algum defeito. Todos tinham algo que fazia deles pessoas frágeis, incapazes, né, de realizar alguma coisa, algum trabalho. E então eu reconheci essa minha fragilidade, comecei a buscar essa ajuda. E assim, Dunga, é uma luta diária. É uma luta diária. Eu não tive nenhuma experiência com droga, mas eu acredito que para uma pessoa viciada, uma pessoa que tem uma dependência química, ela deve pensar todo dia nisso. E eu penso todos os dias nisso. Todos os dias, porque todos os dias eu pego o elevador. Agora não, mas eu fiz uma opção desde 2017, de não mais ter carro. Porque como eu rodo muito para visitar as lojas, o trânsito de São Paulo é insano, eu comecei a perceber que eu ia mais rápido de metrô, de ônibus, de trem. Então eu abri mão deste conforto, né, vamos dizer assim. Isso, você fez a opção de não ter um carro. Não ter um carro. Podendo ter um carro. Sendo empresário. Conheço o Léo. Você fez a opção de não ter carro. Impressionante. E é muito bom, porque... Primeiro porque hoje você trabalha 24 horas. O celular não permite mais que você se desligue. Então, esse tempo que eu dizer, não estava produzindo porque eu estava dirigindo, hoje no metrô eu consigo produzir, né? Hoje no ônibus eu consigo produzir. E quantas vezes, Dunga, eu entrei no metrô, estou lá bem, conversando com alguém, resolvendo alguma coisa, a porta do metrô fecha e o trem não parte. E vem a sensação. E vem porque quem abre a porta não está do lado de dentro, está do lado de fora, né? E aí, Dunga, você tem que se virar, né? Você tem que se controlar. Eu começo a respirar, às vezes eu levanto, saio andando, ninguém entende nada, eu saio andando pelo metrô, o metrô da linha amarela principalmente, que ele não tem vagões, né? Ele é um vagãozão só, né? Então eu saio andando, às vezes eu pego o telefone e ligo para Vivi, ó, o metrô parou aqui, conversa comigo, ela me distrai, já sabe. E eu vou vivendo a minha vida, não deixo de trabalhar, né? Claro, perto de algumas depressões, de algumas síndromes do pânico, a minha é muito pequena. Tem gente que tem síndrome do pânico de não conseguir sair da cama, né? Eu não, vamos dizer assim, eu tenho um certo controle, entre aspas, porque os sintomas, Dunga, quando vem, eu não tenho o que fazer, né? Eu tenho que esperar passar. Então, e a sensação de morte, a sensação que dá é que eu vou morrer aqui dentro desse metrô. O metrô não vai... E assim, é questão de segundos. O metrô, ele parte, eu vou acalmando, e sigo o meu trabalho normal durante o dia. Volto para casa no metrô também, né? Não, e o interessante, gente, vocês que estão nos vendo agora, o Léo, eu o conheço desde 2002, um cara super do bem, super de Deus também, né? Muito bem casado, baita de um pai, de um esposo, de um amigo, né? Eu admiro muito, a gente às vezes liga só para dizer que a gente ama, né? E estar com ele é muito bom. Mas interessante, Léo, nesse tempo que nós ficamos um pouquinho longe, né? Por questões de trabalho do teu lado, trabalho do meu lado, e a gente acaba se vendo de vez em quando, agora a gente se reaproximou. Eu nunca percebi isso. Impressionante isso, eu nunca percebi isso, né? E você vivendo toda essa situação e administrando. Ou seja, quem está em casa está percebendo. Talvez você esteja dizendo para você mesmo: nossa, ele está falando de mim, eu sou assim. Então, o programa Acredite é o programa onde a gente traz pessoas que superam situações. Quer dizer, você supera isso todo dia. Todo dia você exercita isso. Todo dia. Hoje mesmo eu fui visitar uma das lojas e era um elevador panorâmico. O elevador panorâmico ele é um pouco pior na subida.
Porque você vai subindo. Sabe o elevador da Universal? Que ele sobe, depois ele despenca. Então ele vai. Fica esperando despencar. Então o que eu faço? Eu não fico olhando para fora. Porque, além de tudo, a nossa mente, ela repete, né, Dunga? A nossa mente, ela vê uma situação, ela repete. Ela repete. É você que tem que tentar, de alguma maneira, distraí-la, né? Então, eu para subir é pior. Para descer, eu já não sinto quase nada. Mas para subir, na subida, eu me sinto um pouco pior. É engraçado isso. Cada ansioso tem as suas manias. Então eu viro ali, fico esperando, às vezes eu fecho os olhos, né? E claro, principalmente no meu dia a dia, nas caminhadas, agora eu tenho pegado bem menos, né, o metrô, bem menos ônibus, mas o terço é meu companheiro, né? Nossa Senhora ali, eu vou segurando, vou rezando, né? Já aconteceu de eu estar lendo o Evangelho do dia e fechar a porta do metrô, não partir, e aí eu pego e começo a meditar ali o Evangelho, músicas, né? Eu vou ouvindo músicas, né? Enfim, vou vivendo dia após dia, porque eu preciso viver, eu preciso sustentar meus filhos, né? Eu preciso ser um pai presente, um esposo presente, né? E assim, eu acredito que esse é um problema que eu tenho, Dunga, e cada um tem o seu. Cada um tem o seu leão por dia para matar. Segurei, porque no segundo bloco você vai saber como é que ele tem administrado isso na base da oração, da ajuda da esposa, dos amigos, né? De perseverar e jamais. Não mude de canal não, tá legal? Vamos continuar com essa entrevista maravilhosa e curtir ainda, ó, tem muita música. No segundo bloco, tem música nova. Reinaldo, a música nova está no segundo bloco ou no terceiro bloco? Segundo bloco. No segundo bloco. Segundo bloco tem uma música nova. Tem tudo a ver com aquilo que você está vivendo, administra, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. A gente vai para um pequeno intervalo com essa banda fazendo um groove e a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí não. Rede Vida, canal da família e da boa notícia. Daqui a pouquinho a gente volta.